Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante para nós como igreja e também para nossos como princípio de vida, para a nossa casa, que fala sobre a unidade. Deus tem confirmado 2 cajados nesse ministério, que é graça e unidade. Sabemos que tudo que nós formos fazer é por meio da graça. Se nós não tivermos graça para ministrar, não vale de nada. Se nós não tivermos graça para fazer tudo que nós precisamos, não vale de nada. A glória vai ser nossa. Mas quando nós damos toda a glória ao Senhor, porque nós reconhecemos que todo o trabalho é dele. Amém? Amém? E o bom é isso. Cada dia você reconhecer que tudo é por meio dele. Se você está fazendo algo, se você está realizando algo bom, se você está desempenhando algum trabalho, algo de Deus, queridos, algo que traz frutos, é porque o Senhor está com você atuando. E é muito importante, queridos, que nós que recebemos o Senhor Jesus, nós vemos crescer arraigados nele, edificados nessa raiz, edificados sobre ela, confirmados na fé. A Bíblia diz crescendo em ações de graças. Sabe, ações de graças são importantes. Ações, sabe, quando eu louvo, quando eu levanto as mãos, são ações de graças, amém? Quando eu me disponibilizo a servir o Senhor, estou rendendo graça a Ele, eu estou servindo por graça, por gratidão. Quando eu oferto, quando eu separo minhas primícias, eu digo, Senhor, obrigado, porque tudo que eu tenho recebido vem do Senhor, e eu oferto, eu entrego esse dízimo, eu consagro a Ti, porque eu reconheço que o Senhor é a minha provisão. Isso são ações de graça. Cada vez que nós vamos crescendo em ações de graças, mais graças vão se multiplicando em nossas vidas, mais graça se multiplica em nossa vida, e cada vez, queridos, que você vai crescendo em graça, sabe, como a Bíblia diz, ele multiplica a nossa sementeira, e sementeira não somente no sentido de finanças, mas em todos os aspectos daquilo que Deus tem nos entregue, como sementes, como palavra, Ele vai fazendo com que isso desenvolva. Amém, irmãos? E essa consciência nós precisamos ter constantemente em nossas vidas. Nós não podemos estar presos a nada nesse mundo. Tudo que te prende nesse mundo é o que vai te limitar. É o que vai te limitar a se viver o que Deus tem para você. Por isso nós pedimos a Deus que Ele venha revelar a vontade dEle. Que por mais que nós tenhamos liberdade em Cristo, essa liberdade não pode estar escravizada por nada nesse mundo. Amém? Se eu sou livre em Cristo ou eu estou escravizado por algo nesse mundo, é porque você não é livre em Cristo. A sua liberdade está limitada. Mas Deus tem uma liberdade ilimitada de fazer escolhas certas, de você tomar decisões certas, de você se desprender com aquilo que te prende, com aquilo que te limita. Não, queridos, nós não fomos chamados para ser limitados. Todos nós temos situações, eu gosto lá em Colossenses, porque em Colossenses, no capítulo 2, no final, ele vai falar, gente, não adianta regras, não toques, não proves, porque nada disso tem poder para refrear os impulsos da sua carne. Aí ele vai para Colossenses capítulo 3, como numa revelação, num entendimento da graça, da posição que nós estamos. Ele diz assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, e todos nós que entendemos que fomos sepultados com Ele para esse mundo, para a nossa realidade que nós éramos, nós ressuscitamos com Ele, a Bíblia diz que se nós fomos ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, onde Cristo está assentado. Então, nos voltarmos para esse lugar. Então, Ele nos leva para essa condição que nós estamos assentados em Cristo, acima de todo principado e potestade. Ele diz depois, e fazei morrer algumas coisas. Uma delas é prostituição, luxúria, e ele fala da avareza, que é a ganância. Amém, irmãos? Então, assim, tem coisas que realmente vão dar custo para nós rompermos. Mas vai ser necessário. Nem todo rompimento vem com alegria. Às vezes o rompimento é doloroso. Às vezes nós passamos dor.
né? Sabe quando a lagarta está virando borboleta? Entende? Que ela está se desprendendo do casulo. Porque na medida que você entende a sua nova identidade em Cristo, você vai se desprendendo das coisas que te limitam aqui nessa terra. Amém? E o medo faz isso. E eu estou falando isso porque eu acredito que o Espírito Santo tem alguma conexão com aquilo que eu vou falar. Amém. E um princípio importante é a unidade na nossa vida, nós entendermos o princípio da unidade para o corpo de Cristo. Sabe, Deus nos chamou para sermos um. Na verdade, o nosso Deus, Ele é um Deus triuno. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas são três pessoas que se concordam num Deus. Amém? Cada um com seu papel, mas é um só Deus, que eles concordam no propósito. Eles são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade, como nós conhecemos. É importante nós entendermos isso, porque há uma unidade celestial. Há uma unidade entre Deus. E Deus quer compartilhar conosco dessa unidade. E é importante nós entendermos isso, porque se nós formos olhar de uma forma negativa de unidade, porque eu acho que um exemplo muito clássico é a construção da Torre de Babel, que é um princípio de unidade que você olha de uma forma negativa. Se nós fôssemos olhar um pouquinho para trás, que a construção da Torre de Babel, ela se dá em Gênesis capítulo 11. Sabe, queridos, cada capítulo parece que é um ano, mas não, às vezes são muitos anos, né? Cada capítulo da Bíblia, principalmente em Gênesis, às vezes a gente lê como se tivesse, nossa, passou um dia, 2 dias, não, passou muito tempo. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, ele foi coroado de honra e de glória. Então, uma vez que ele foi coroado por Deus de honra e de glória, ele tinha necessidade de honra e de glória? Amém? Não tinha. Porque ele foi coroado por Deus com honra e com glória. E é importante, mas quando veio o pecado, isso tudo foi tirado da vida dele. Então, a natureza passou a ter necessidade dessa honra, necessidade dessa glória, que é intrínseco na natureza carnal do homem. E eu já falei aqui um tempo atrás com vocês sobre a trajetória de Caim, como que eles buscavam a glória humana, construindo coisas e cidades e tudo em nome deles. E cai logo depois do dilúvio, com Noé, em que as civilizações começaram a crescer. Veio um tal de Nimrod, lá em Babel, em Babilônia, que decidiu construir uma torre. E a Bíblia diz que eles falaram assim: vamos construir uma torre que toque os céus e tornar o nosso nome célebre, conhecido, honrado. Então, o desejo de honra, o desejo de glória para si, desde a queda, quando eles perderam a glória e a honra que vinham de Deus. Amém? Isso é muito forte, queridos, porque isso determina aquilo que motiva a nossa carne e aquilo que deve motivar o nosso espírito. O nosso espírito tem que ser motivado pela busca constante da glória de Deus. Sabe? A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Porque a glória de Deus a gente pode comparar de uma forma bem simples. É como a luz do sol que nos fortalece, que nos ilumina, que nos traz brilho, cor. Diferente da glória do homem. A Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Deus quer que nós façamos e desejemos a glória dele. E veio esse Nimrod junto com todos lá em Babilônia: vamos construir essa torre, vamos edificar, vamos juntar tijolos, vamos fabricar tijolos e vamos construir uma torre que toque os céus. E a Bíblia diz que a Trindade, que falando assim, olha, o povo é um, eles falam a mesma língua,
E tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Porque eles falam a mesma língua. Olha que forte isso vindo de Deus. Aí Deus fala assim, desçamos e confundamos a linguagem deles. Desçamos quem? Precisou a Trindade de descer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo descer para confundir a língua deles. Daí surgiram as várias línguas que nós temos hoje. Isso lá desde o início. Mas, desde antes, nós precisamos entender, há algo glorioso na unidade que faz com que o homem, tudo que eles intentem fazer, eles vão conseguir. Isso não sou eu que estou falando. É Deus, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Sabe, e enquanto Jesus esteve na terra, ele intercedeu por essa unidade. Ele desejou essa unidade na vida dos discípulos, na vida da igreja. E se há um desejo de Deus pela unidade, há um desejo de Satanás pela divisão. Amém? E entender isso é importante. Porque vamos entender aqui aquilo que diz quando Jesus ora e intercede pelos discípulos, lá em João, no capítulo 17, no versículo 11, Jesus diz assim, já não estou no mundo, ele está intercedendo pelos discípulos, prestes a ir para a cruz, e ele intercede junto ao Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, que eles, os discípulos, sejam um, assim como nós somos um. Aí no versículo 20 a 23 diz assim, não rogo somente por estes aqui, Pedro, Tiago, João, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando eles perceberem, eles virem a unidade da igreja. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu acho algo muito forte quando nós vamos entender todo o contexto da perda da glória de Deus, quando Jesus fala, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste. Quando está Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e Jesus está lá, e de repente a face de Jesus brilha como o sol, e eles ficaram muito admirados. De repente aparece Moisés e Elias e começam a conversar com Jesus, e de repente Pedro fala assim, Senhor, esse lugar está muito bom, vamos fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés. Sabe, Jesus é o representante da graça, Moisés é o representante da lei, Elias é o representante dos profetas. Vamos juntar tudo. E de repente veio uma nuvem que disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Sabe, porque Deus nos chamou para ouvir sobre a graça de Deus, sobre Jesus. Amém? Sabe, a principal revelação de Deus é Jesus Cristo. Ele precisa ser revelado. Todos os dias há uma revelação completa de quem Ele é, de tudo que Ele é para nós. Amém? Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Agora, entenda que nesse momento,
Pedro teve um entendimento e ele fala na segunda carta, na sua segunda epístola, no capítulo 1, quando ele diz que Jesus recebeu glória e honra da parte de Deus quando se ouviu a voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a glória de Deus para Jesus foi transmitida no momento que ele ouviu a voz do amor do Pai por ele. Da mesma forma, queridos, quando nós ouvimos e entendemos o quanto nós somos amados por Deus, sobre nós, em nós, é transmitida a mesma glória, a mesma honra. Sabe, quem entende que é amado de fato por Deus, não vai ter necessidade da honra e da glória que o mundo dá. Vocês estão me entendendo? Porque uma vez que você já está por Deus, ouvindo a voz e recebendo um entendimento de que você é amado incondicionalmente por Ele, queridos, há uma glória transmitida para você. Agora, se eu estou nessa dimensão, e Jesus falou assim: eu lhes tenho transmitido a glória que o Pai me tem dado, porque o Pai amou Jesus e Jesus entregou a vida por nós, o mesmo amor com o qual Deus amou Jesus, Ele nos amou. E entender isso, Ele diz que eu tenho transmitido essa glória para que vocês sejam um. E vamos parar para pensar, num ambiente onde há muita glória humana, onde todo mundo quer glória para si, não há unidade. A unidade vai haver onde as pessoas não procuram glória para si, mas glória para Deus. Amém. Sempre vai ser assim, queridos. Quando as pessoas querem se exaltar, queridos, não vai haver. Onde vai haver carne, onde vai haver glória humana, não vai haver unidade. Porque o princípio da unidade é você entender, receber o amor de Deus. E receber, entender que você foi honrado por isso. Queridos, não tem maior honra, maior glória que você está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Se fosse aberto para nós, agora, uma visão espiritual do lugar que nós estamos em Cristo, nós ficaríamos, talvez, de queixo caído. Às vezes, nós não temos tanto entendimento assim, porque parece que existe uma escada para chegar até nesse lugar. E você tem que fazer muita força para chegar nesse lugar. Não é verdade? Parece que você, se chegar nesse lugar de glória, de trono, nesse lugar sentado com Cristo, ou um lugar muito distante, muito glorioso demais. E a gente pode pensar: eu preciso pagar muito preço para chegar nesse lugar. Mas a Bíblia diz que Deus mostrou a suprema riqueza da sua graça para conosco, revelando o lugar que nós estamos. Em Efésios capítulo 2 diz que nós fomos ressuscitados com Ele e assentados com Ele nas regiões celestiais, porque Deus quis mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que mais valioso tem da graça para se manifestar na vida do homem é aquilo que Ele fez em nós, em Cristo, estando em Cristo. Você está sentado nesse lugar. Você pode dizer: eu estou sentado com Cristo? Tem que ser 3 vezes para ressuscitar. Eu estou sentado com Cristo. Eu estou sentado com Cristo. Amém? Creia nisso, queridos. Porque quem está nesse lugar vai entender, você vai descansar. Você vai entender que não há, nesse lugar, a obra já está consumada e consolidada. E você entra no descanso. Agora, uma vez que essa obra está consumada e consolidada, agora eu não busco a minha glória. Eu já estou glorificado por Deus. A quem Deus predestinou, Ele chamou. A quem Ele chamou, Ele justificou. A quem Ele justificou, Ele glorificou. Então, essa é uma verdade do Pai para nós. Nós fomos glorificados nesse lugar em Cristo. A nossa vida, a vida cristã começa desse lugar. A vida cristã não começa tentando chegar nesse lugar. Imagina, você começa a sua caminhada cristã assentado com Cristo, no lugar em que você entende que você foi coroado. A Bíblia diz que aquele que foi coroado de honra e de glória
Ele morreu por nós. Sabe, e entender isso, e nós vivermos nesse lugar, nesse lugar não vai haver partidarismo, nesse lugar não vai haver desejo de buscas de glória para si, não. Todos nós vamos ser concordes num só propósito de glorificar Ele. Sabe, e eu sempre falo que quando eu estou ministrando, quando eu estou falando ou fazendo qualquer coisa que seja algo pareça ser bom, isso não vem de mim. Não vem de mim, não tem a ver com a Luísa. Tem a ver com Jesus. Que nós venhamos entender que aquilo que nós fazemos, não podemos tomar essa glória para nós. Nada, queridos, nós podemos tomar glória para nós. Agora, nós precisamos aprender a devolver a glória para Ele. Porque a tendência natural é as pessoas olharem, eu sei, queridos, que existe um princípio de honra que é glorioso, um princípio de honra que traz retorno e bênçãos para aquele que... Porque quem honra é porque foi honrado. Entende que foi honrado por Deus. Amém? Quem entende esse princípio que foi honrado por Deus não tem dificuldade de honrar. Honrar as pessoas, honrar a liderança, honrar o ministério. Amém? Porque isso é bíblico. Honrar os pais. Porque você já está num lugar que você não precisa de buscar honra para você. Amém? Nós não precisamos de buscar honra. Ninguém precisa de buscar honra quando você entende que foi honrado. Amém? E tudo começa em Deus. Nós estamos nele. E entender esse princípio é glorioso. E lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nós vamos ver que como que o amor e a unidade caminham juntos. E como que Jesus foi para a cruz para estabelecer essa unidade. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Para pensar nessa palavra, a força dessa palavra. Olhem para mim, por favor. Não percam nada. Com amor eterno, não é amor momentâneo. Para pensar nisso. O quanto dura esse amor de Deus por nós? Isso é muito forte para nós. Porque isso sustenta todo o nosso ser. Uma vida cristã, uma vida em Cristo sem esse entendimento, sabe, vai ser uma vida buscando glória para si. E mesmo fazendo, servindo a Deus, achando que eu estou servindo a Deus, fazendo a obra dele, se eu não tenho esse entendimento, que eu sou amado, eu estou buscando glória para mim. Eu estou buscando o amor das pessoas, eu estou buscando a honra das pessoas. Amém? Mas não é esse o princípio. O princípio é, eu fui amado. E por isso eu faço. E por isso eu honro. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Eu gosto dessa palavra atrair, porque estava atraindo para uma unidade, atraindo por causa desse amor. É o que Deus fez quando, lá em João capítulo 12, versículo 32, Jesus diz, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos. Você está ali? Nesse todos também? Agora, entenda que toda a humanidade foi atraída para ele. Agora, somente acessa isso pela fé. A fé vem pelo ouvir. O sangue de Jesus Cristo não foi apenas para a igreja. Entenda, a igreja agora. Mas foi para o mundo inteiro. Todos os povos, línguas e nações foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão dispersas, de certa forma, foram compradas com o sangue de Jesus Cristo. Agora, elas precisam entender que elas foram compradas. E uma vez que você foi comprado, você não é de si mesmo. Amém? Alguém era o nosso dono e alguém é o nosso dono. Ninguém é senhor de si mesmo. Por mais que as pessoas dizem, eu não creio em Deus, Deus é meu dono. Queridos, sinto lhe informar, você está debaixo das garras e das prisões de alguém que está te escravizando. Por mais que alguém que diga ser livre, eu não estou sujeito a Deus, você está debaixo da escravidão do inferno, das trevas. Porque não existe outra liberdade a não ser em Cristo.
E Ele nos deu o Espírito para isso. E a Bíblia diz que quando Ele fosse levantado da terra, e nós vamos ver em que momento que Ele foi levantado da terra, e todos nós sabemos que foi na cruz, como diz lá em João capítulo 3, versículo 14 a 15, que diz assim: como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, o Jesus na cruz, ele estava atraindo toda a humanidade para ele. Todos os pecadores para ele. Porque para ele morrer, ele precisava atrair todos. Porque não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. E que pecado Jesus tinha para morrer? Ele precisou atrair todos nós. E eu acho muito interessante e algo muito forte, porque é como a Bíblia diz, que o homem que se une a uma prostituta, ele forma um corpo com ela. Um só corpo com ela. O que é prostituta? Prostituta é aquela que vende o seu corpo em troca de um pagamento. Amém? A verdade, quando Jesus se une a nós, era como se nós fôssemos a prostituta. Um corpo foi formado e ele executou o pagamento a nós, por nós, amém? Para nos resgatar de onde nós estávamos, formando um corpo com ele na cruz. E o pagamento foi satisfeito com seu sangue, o sangue puro e inocente. Esse mesmo sangue que nos lavou e nos redimiu de todo pecado e de toda condenação. Amém. Para que agora os que se unem a ele formam um espírito com ele. Amém? Amém. Entende que começou um corpo sendo formado, agora um espírito sendo estabelecido. Um corpo foi formado na cruz. Hebreus capítulo 10 diz: prepara-me um corpo, porque eu serei a oferta perfeita. A oferta perfeita, o Cordeiro perfeito, que vai tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. E isso é maravilhoso, queridos. Então, existe essa unidade na cruz. A cruz é o princípio da unidade. Ele estabeleceu essa unidade na cruz. Agora, nós precisamos entender, como já falei aqui, que o diabo, ele sabe do poder da unidade. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 25 a 26, Jesus fala acerca do reino do inferno, que como é regido. Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Eles estavam acusando Jesus disso. Eles estavam acusando Jesus de expulsar. E Jesus explica para eles, falando assim, como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Então, queridos, Jesus está dizendo que para que o reino de Satanás, o reino das trevas, se subsista, ele precisa ser organizado. Eles precisam ser unidos. E está dizendo uma casa, uma família onde há divisão, essa família não subsiste. E o que é divisão? A palavra di é de duas visões. Amém? Sabe, é muito importante numa casa, uma igreja, que nós tenhamos clareza da visão. Tenhamos clareza, sabe, o marido precisa conversar muito com a esposa, com a mulher e vice-versa. Apresentar os planos a Deus, colocar tudo diante dele. Porque quando há acordo, queridos, vai haver prosperidade e bênção. Onde há acordo, sabe, e naquilo que é divergente, precisa ser orado. Sabe, isso eu e Débora sempre fizemos muito. Apresentava uma situação e aquilo que nós não éramos tão concordados ou acordados, ou não era unificado, pacífico, aquilo que nós queríamos
nós orávamos para que Deus trouxesse a melhor direção. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos, se não houver acordo. Sabe, e os rompimentos dos lares, e acontece quando há uma divisão. E às vezes, queridos, a falta de comunicação atrapalha demais. Amém? Tem que haver comunicação. Agora imagina quando o marido e a mulher, além de eles apresentarem seus projetos a Deus, eles oram juntos, declaram a palavra juntos. Queridos, certamente aquilo vai ter prosperidade, vai ter bênção de Deus. Tem que ter alinhamento, queridos. Tem que ter alinhamento. Tem que ter essa unidade, esse princípio de unidade. Isso é o que a Bíblia diz, que Jesus está dizendo. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Ah, mas eu não concordo. Por isso que nós vamos ver depois que um dos princípios da unidade, para se manter a unidade, é a humildade. Humildade, pelo menos, dizer, eu vou orar por isso. Se não há acordo nisso, vamos orar por isso. Vamos orar para que a gente entre em acordo. Se há acordo, queridos, nós vamos ver depois os benefícios dessa unidade. Se há acordo, sabe, Deus é por nós. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, ele está trazendo uma visão para a igreja. Sabe, a igreja é um modelo perfeito de família, perfeito no modo de Deus, na visão de Deus, porque é algo que dura. A família de sangue, ela não dura para sempre, mas a igreja dura. Amém? Precisamos entender isso e compreender isso. E em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Nós vamos ver que isso faz parte do modo digno que Deus me chamou para andar. Sabe, você foi salvo pela graça, você foi abençoado por Deus, você está no lugar celestial em Cristo. Agora Deus espera que você ande de um modo que o agrade. Deus se agrada em você? Claro, você é um filho. Mas entenda que você vai agradá-lo na medida que você anda também no modo digno pelo qual você foi chamado. Você vai dar respostas, você vai dar fruto para aquilo que você foi chamado. E aí está dizendo o seguinte, olha, como que eu vou andar? Começando com humildade e mansidão. É verdade. Sem humildade e mansidão, eu não recebo palavra. Ninguém recebe a palavra de Deus sem humildade e sem mansidão. A Bíblia diz que nós acolhemos a palavra com mansidão. Essa palavra é poderosa para salvar. Eu fico pensando, e às vezes eu já passei por isso, se você está ministrando algo, e você perceber que tem gente que resiste, que está resistindo, e não me vê como porta-voz de Deus, como ministro de Deus. É lógico que com graça a gente vai trazendo. Estou dizendo que todos, que ninguém nunca passou por isso. Mas quando há uma resistência, essa resistência, se eu sou chamado por Deus, o ministro de Deus, para ministrar sobre a sua vida, e se há uma resistência, quem está perdendo é quem está resistindo. É como um rio. O rio está fluindo, mas encontra uma barreira e não pode fluir. Tem conversas que eu percebo que se deixar vai 2, 3, 4 horas. Tem cultos, às vezes vai. Mas tem cultos que às vezes chega um momento. Eu sei que a gente tem um tempo. Amém? Mas a gente percebe quando está havendo alguém está bebendo aquilo que está se ministrando. Porque se eu acolho a palavra que está recebendo e acolho como de Deus, queridos, essa palavra opera eficazmente na sua vida. Aleluia. Por isso que é necessária humildade e mansidão. Que Deus nos conceda essa humildade e mansidão para acolher a palavra. Não estou dizendo que a gente tem que acolher tudo o que tem que ser ministrado.
Mas a partir do momento que nós estamos aqui como igreja local, é importante nós termos essa sujeição e humildade para nós acolhermos a palavra. Ele está dizendo assim, olha, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Agora eu paro para pensar e existe dois esforços na Bíblia, um é esforçar para entrar no descanso. E esse segundo esforço aqui, e não é um esforço comum, é um esforço com diligência, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês estão me entendendo? Preservar a unidade do Espírito. Queridos, o Espírito ele sempre vai concordar com Jesus. Ele sempre vai concordar com o Pai. Ele sempre vai trazer isso. E nós precisamos entender, porque a nossa carne, ela não é sujeita às coisas de Deus. E todos nós temos uma carne. Amém? E às vezes nós somos levados a, sem perceber, a promover a divisão. Quando a gente coloca uma crítica indevida, quando nós começamos, ao invés de orar, a gente critica. Sabe, as críticas são construtivas, mas nós precisamos ter esse entendimento, ter essa clareza, andar sempre nessa dimensão de paz, não de promoção, de divisão, mas de unidade. Orar pelas questões, orar pelas situações. Amém? Isso é importante, queridos, para nós, porque nós precisamos nos esforçar para isso. Há uma unidade do Espírito no corpo, há uma unidade do Espírito entre nós. E a gente percebe quando há unidade do Espírito e quando essa unidade do Espírito está, queridos, outras vidas estão sendo alcançadas de alguma forma por essa unidade. Aqui, ele continua falando assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 11 a 13 diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, não todos, outros para profetas, não todos, outros para evangelistas, não todos, outros para pastores e mestres, não todos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus estabeleceu pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, com um objetivo. Esse é o ministério, com um objetivo. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Tem um serviço para mim, amém? Tem uma diaconia para mim. Tem um apresentar, Senhor, eu fui tão abençoado, amado por Ti, eu estendo minhas mãos a Ti. Eu quero consagrar o meu ser a Ti, amém? Você serve. Você entende que você foi chamado para servir. E servir é uma expressão de humildade. Jesus disse que Ele não veio para ser servido, para servir. Sabe, sempre quando nós queremos ser servidos, é porque nós estamos no contexto de querer honra para nós mesmos. Mas no reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Nesse momento aqui, através da palavra, eu sou como aquele que lava os pés de vocês. Lavo os pés, arranco primeiro as sandálias, as meias, coloco os pés, coloco água, a bacia de água, lavo os pés, porque a palavra tem esse poder de lavar a nossa vida. Ela não lava por inteiro, porque nós já fomos lavados, mas lava os nossos pés, porque os nossos pés tocam essa terra. E nós não somos da terra. E quando nossos pés são lavados pela palavra, nós nos sentimos todos lavados. Amém? Então esse é o princípio de um ministério. O ministério é o primeiro que começa servindo. Quando está ministrando a palavra, ele está servindo. Sabe? Ministrar a palavra não é exaltação própria. Não é ter o microfone. Não é ter o palco. Sabe? É servirmos. Amém? Então, à medida que os irmãos entendem, olha, ele está servindo, eu também quero servir. Eu estou aqui para servir.
servir é uma expressão de liberdade. Amém? Vamos entendendo isso, queridos, porque nós, como igreja, estamos avançando nisso e nós vamos precisar do serviço de todos. Amém? Cada um de nós temos uma capacitação de Deus, tem algo que a gente pode servir. Nem sempre nós vamos começar servindo como apóstolo, como profeta, como mestre, como pastor. Me lembro que os primeiros contatos com serviço que eu tive quando eu comecei no corpo de Cristo foi arrumando cadeira, capinando. Já capinei muito. Me doando. E às vezes, além do meu tempo, porque nada começa, né, numa posição que a gente achava, quero começar como pastor, eu quero começar como isso. Não, queridos, a gente começa servindo, limpando. E não há diferença nenhuma no serviço. Amém? Aqui, para nós chegarmos aqui, antes teve alguém que chegou e passou um paninho nas cadeiras. Passou um paninho na mesa. Jean e Jane chegam, fazem isso. Sempre. E por que não alguém chegar para ele, Jean, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a servir. Porque servir, queridos, não pode ser algo, faça isso, sirva naquilo. Sabe, a Bíblia diz que quando você faz apenas aquilo que te pede, você é um servo inútil. Quer dizer o seguinte, se te pediram para fazer algo, você só faz aquilo que te foi pedido, a Bíblia fala, Jesus falou que é um servo inútil. Porque nós somos chamados para servir com excelência, além daquilo que nos foi pedido. Glória a Deus. Amém? Isso é beleza, queridos. É expressão de gratidão. E nós precisamos avançar e crescer nisso. Se me deu isso, se Deus confiou algo em mim, eu vou fazer com o melhor de mim. Amém? E ele continua falando aqui, para edificação do corpo de Cristo, né? O serviço para a edificação do corpo de Cristo. Se nós somos uma igreja que serve, o corpo de Cristo vai ser edificado. Aleluia. Entenda o princípio? Existem os ministros, os ministérios, o ministério, tem que haver humildade e mansidão de ambas as partes, vai haver a comunicação, vai haver a atuação da palavra, os santos sendo aperfeiçoados e servindo. Amém? Amém. Aí ele continua falando aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso tudo acontece na medida que eu acolho a palavra e que eu estou servindo e a igreja está sendo edificada. A unidade está acontecendo. Aleluia. Geralmente, a quebra da unidade vai vir por alguém que não está servindo ou está servindo sem o coração para Deus. Servindo não para o Senhor, mas para Ele mesmo. Quando nós formos servir de todo coração. Eu estou servindo de todo coração. Aí, de repente, o pastor falha com a pessoa. Eu vou parar de servir. Você está servindo a quem? Ao Senhor? Sabe, as pessoas às vezes são muito infantis no reino de Deus. Muito infantis. Porque todos nós, uma hora, falhamos. Agora, se por causa da falha do outro, eu paro de servir com excelência, você está servindo ao homem, não a Deus. Até no seu trabalho secular, como você está servindo o seu patrão, a quem quer que seja, sirva como para o Senhor. Dê o seu melhor. Mas o meu patrão é perverso. É nisso que foi chamado, Pedro diz. Porque você suporta essas situações, esses maus tratos, com consciência em Deus. Isso a Bíblia diz que é do agrado de Deus. Porque Jesus também foi injuriado, mas ele não injuriou. Amém, queridos? E tem graça para isso. E certamente, quando você passa por situações injustamente, existe uma glória para a sua vida, para aquilo. Existe uma recompensa. Existe uma bênção determinada para a sua vida.
não critique, ore, apresente a Deus. E Deus vai te dando graça para você suportar. Amém, queridos? Agora, olha os benefícios da unidade. Mateus capítulo 18, versículo 19 a 20, diz assim: é verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, fala assim, dois dentre vós, para haver unidade tem que ser a partir de dois, amém? Você não é um com você mesmo. A unidade acontece a partir de dois. Se dois de vós, dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, orarem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Olha a força disso, queridos. Aqui nós temos mais de dois, e o princípio aqui não é a quantidade em si, se tem muito ou pouco. O princípio é a unidade. Se há acordo, se eles concordam entre si sobre aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Então não há acordo. Então por isso que é necessário que haja oração pela unidade, para que haja acordo. Amém? Por exemplo, nós estamos mudando para o novo espaço, vamos orar por esse novo espaço, vamos contribuir para que isso saia, vamos nos doar para isso, vamos entregar nossa vida para isso, que nisso há acordo. Porque Jesus disse o quê? Qualquer coisa, porventura, que pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque uma vez que eu concordo com algo, eu me entrego para aquilo. Amém? Então nós vemos que quando há um acordo, isso vale tanto para a igreja quanto para uma casa. Vamos concordar com isso? Existe a oração do acordo. Vamos concordar com isso? Vamos crer nisso juntos? Vamos estabelecer isso? Vamos concordar? Amém? Concordamos? Concordamos. No nome de Jesus, concordamos. Queridos, creia agora. Aleluia. Creia. Deus responde à oração do acordo. A Bíblia diz que a igreja orava unanimemente pela vida de Pedro, que estava na prisão, na cadeia. E um anjo foi lá para libertá-lo. Sabe, a igreja primitiva, ela perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então, tem que ter essa unanimidade. Quem dá isso é Deus, o Espírito Santo, que traz essa unanimidade. E volto a dizer, para nós, não importa se são poucos ou muitos, mas que haja unidade. Amém. Se no pouco há unidade, então vai haver resposta. Amém. Vai ter oração respondida. Amém. Sabe, lá em João, quando nós lemos Jesus intercedendo, ele falou que quando houvesse unidade, que o povo creria. Lá em João 17, 21, fala que a fim de que todos sejam um, o mundo vai crer em Jesus. O mundo vai crer em Jesus porque há unidade. Porque há unidade. Eles são um. Então, esses são os benefícios da unidade. Agora, queridos, eu quero, de uma forma prática para vocês, o que eu posso fazer para que essa unidade possa ser preservada. Amém? Vou botar aqui, número 1, é orar pela unidade da igreja. Nós precisamos orar por isso. Eu estou concordando não comigo mesmo, eu estou concordando com Jesus. Ele que intercedeu primeiro. Sabe, ter clareza na visão e nas crenças da igreja, conhecendo os fundamentos, esclarecendo as crenças com os pastores, sem buscar partidarismo. Eu não concordo com isso que está no fundamento. Nós temos um fundamento, amém? Vocês que estão chegando, depois a gente passa o fundamento para vocês. Tem os fundamentos que aquilo que nós cremos, né, no Evangelho,
na justificação pela fé, todos os fundamentos que Deus, a vida no Espírito, como é que são as práticas espirituais, de tudo que nós cremos, está estabelecido em fundamentos. E é importante nós termos clareza nisso. Por exemplo, surgiu, certo momento, uma dúvida a respeito da declaração de fé, da confissão da palavra. E a gente, às vezes, fala de uma coisa, eu sei que tudo que às vezes nós falamos ou ministramos, não foi algo que a gente aprendeu de um dia para a noite, certo? Num culto, simplesmente. Mas é uma construção, é estudando a palavra, é consultando a palavra, é ouvindo Deus falar, ministrando, consultando o versículo aqui, o versículo ali. Então, os fundamentos estão bem compilados, bem resumidos, e preciso ter mais clareza. Para nós termos clareza, para que a gente avance na unidade. Porque se não tem clareza na visão, naquilo que nós cremos, vai ter dupla interpretação, dupla visão, e onde tem dupla visão, tem divisão. Não é? Então, quando eu entro em acordo com aquilo. Quando eu tenho clareza, eu entro em acordo com isso. Eu estou junto com isso, eu creio nisso, eu falo sobre isso. Outras pessoas vão ser ministradas a respeito disso através da sua vida. Hoje nós estamos aqui num lugar, mas você vai estar em contato com outras pessoas que você vai perceber, nossa, a pessoa está murmurando tanto, e você vai ter um entendimento, poxa, você está murmurando, você está chamando existência aquilo que você está murmurando. E quando você tem entendimento, se eu declaro a palavra, você medita na palavra e você está chamando a existência a palavra para aquela vida. Entende? Então são realidades que nós estamos recebendo aqui e isso vai sendo levado para fora, queridos. Amém? Amém? E entender isso é importante. E, como nós vimos aqui, quando eu entro em acordo, e graças a Deus aqui nós estamos unânimes nisso, em participar dos nossos grupos de unidade, porque o grupo de unidade é uma forma de nós falarmos a mesma língua. Voltando no princípio da construção da Torre de Babel, que era para a glória deles, nós estamos voltados para os grupos de unidade para nós falarmos a mesma língua. Então a gente traz a palavra que foi ministrada aqui, nós vamos compartilhar nos grupos de unidade e todos nós estamos crescendo juntos, esclarecendo aquilo que é ministrado, esclarecendo debaixo do fundamento, aquilo que nós cremos, e cada vez, queridos, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo uma edificação. Aleluia. Não por acaso se chama grupos de unidade. Amém? E isso é importante para nós falarmos a mesma língua. E o último é ajuntar pessoas para a visão da igreja e não para a sua visão própria. O que diz em Mateus capítulo 12, versículo 30? E já estou terminando a palavra com esse versículo. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Nós fomos chamados para juntar. Nós não fomos chamados para separar. Fomos chamados para juntar, queridos. Vamos trazer todos nós, falarmos unanimemente a mesma coisa. Paulo chega a falar algo que parece impossível, mas pela fé é possível. Ele fala assim, tenham todos o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Isso é muito forte, porque mesmo sentimento envolve alma. Isso vai envolver relacionamento, vai envolver comunhão. E como é bom comunhão. Tivemos o Family Day ontem, e foi uma bênção, né, irmãos? Foi uma bênção. Cada vez que nós temos a oportunidade de estarmos em comunhão, é uma bênção. Cada vez que nós estamos em comunhão com os outros, e nós estamos sendo edificados, e usamos dessas palavras, e às vezes vai estar um desanimado aqui, está sendo encorajado pelo outro, ou às vezes está passando por uma angústia, uma situação, e um encorajamento, há uma oração, há uma palavra que levanta. O corpo é isso. Aleluia. O corpo é isso. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Diga comigo, eu fui chamado para juntar. Mais uma vez, eu fui chamado para juntar.
E não para espalhar. Amém.